Salve, irmãos! Espero que todos estejam bem. Bom, a carta que saiu para esse período foi a Imperatriz. Essa é a carta dos desejos, do crescimento, da autoexpressão e também do otimismo. Esse costuma ser um período bem bacana, onde as dificuldades anteriores serão superadas e resolvidas. Ter uma aparência otimista nesse período vai fazer com que você deseje expressar-se socialmente e assim ceder aos seus desejos. Muitos dos eventos que ocorrem agora vão aumentar esse teu entusiasmo. A sorte vai estar do teu lado nesse período. Mas lembra que sorte é apenas a manifestação exterior da tua atual atitude positiva. Lembra que é você quem cria a tua própria sorte. Esse período também é propício para você apresentar aquele projeto que está pensando há muito tempo, porque o reconhecimento de superiores age sobre o número 3. Por isso também é um período bom para estudar alguma língua estrangeira, tomar aula de oratória ou qualquer outro meio disponível que desenvolva a tua capacidade de expressão. Tente pregar também algum tempo na tua aparência exterior, porque o modo que os outros veem você para esse período vai ser de extrema importância. Cara. Os negócios agora vão combinar também com o prazer, por isso se envolva nos aspectos sociais da vida. Só não assuma compromissos que te prendam. Você vai precisar de liberdade de tempo para cultivar tua autoexpressão. Aproveita esse período para irradiar todo esse prazer que você está sentindo agora e intensificar a vida daqueles que você encontra pelo caminho. Presta atenção também nos teus sonhos, eles vão poder trazer mensagens pré-cognitivas e te alertar para futuras oportunidades potenciais. Esse é um período produtivo em todos os setores da vida. Num aspecto negativo, esse arcano pode levar à dispersão de energia e uma indulgência demasiada em todas as partes da vida. Falar demais pode te levar à decepção, a extravagância pode te levar à dissipação, riscos desnecessários a perdas, os ciúmes, a solidão, o excesso demasiado de comida, bebida ou drogas lícitas e ilícitas podem te trazer resultados desastrosos para esse período. Tem um provérbio antigo que diz: esteja consciente dos teus desejos, pois certamente os realizará. Ou seja, se desejar algo de modo suficientemente forte, tal desejo com certeza se realizará. E uma vez que se tenha tornado realidade, você vai poder decidir que, na verdade, não o desejava de fato. Por isso, se assegure de que o teu desejo seja certo e bom para você e todos os envolvidos. Assim você vai poder desfrutar desse período feliz e produtivo. A Imperatriz é o útero, é onde a ideia gesta e cresce, até está pronta para nascer. Por isso, em alguns tarôs ela parece grávida. E também é por isso desse símbolo de Vênus aqui, a deusa das coisas belas e do amor. Como o tarô é muito cheio de simbolismos, muitos tarólogos acreditam que a Imperatriz é a personificação de Vênus, e eu respeito muito. Mas para mim a Imperatriz está mais para Deméter, a deusa da abundância, do que para a sensual Vênus. É Deméter quem fornece as dádivas terrestres, mas ao mesmo tempo pode reter essas dádivas furiosamente, como fez quando sua filha Perséfone foi raptada. E em fúria e tristeza ela manteve a terra árida até sua criança voltar para ela. Bom, aqui as árvores, a vestimenta e o trigo simbolizam o amadurecimento que ocorre na mente subconsciente. O rio é o fluxo da força vital, o fluxo da consciência. Cair aqui no rio representa a união dos sexos ou a união das mentes consciente e subconsciente. O seu cabelo aqui loiro simboliza a mente superconsciente que está amarrada com folhas verdes, voltadas para a luz do sol, porque são as folhas que captam esses raios solares. As 12 estrelas em sua coroa são os 12 signos do zodíaco e os 12 meses, representando o tempo em si. Da mesma maneira que se leva tempo para transformar os nossos desejos em manifestação. O cetro aqui representa o domínio sobre o mundo da criação através do amor, que é um sinal de Vênus. O número 13 é um número sagrado, ele simboliza a trindade e as 3 dimensões. Num sentido mais amplo, o 3 representa a multiplicação e o crescimento.
3 dos discípulos entraram com Jesus no Getsemane. Foram eles Pedro, Jacó e João, representando luz, vida e amor. Jesus afastou-se deles e rezou 3 vezes e, voltando para os discípulos, encontrou-os adormecidos. O significado subjacente é que Jesus sentiu que a luz, a vida e o amor o estavam perdoando ao dizer em sua oração: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia seja como tu queres. E quando Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Tu me amas? Essas 3 perguntas se referem ao amor nos 3 planos de consciência: a mente consciente, a subconsciente e a superconsciente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Essa parte também se refere às 3 partes da mente, porque caso todas concordarem, o poder de Cristo prevalecerá. Essa também foi a primeira trindade, Adão, Eva e a criança, significando manifestação e expansão. Outras trindades sobrevivem em nosso mundo, como corpo, alma e espírito, e as 3 divisões da mente: a mente consciente, a mente subconsciente e a mente superconsciente. Na caminhada espiritual, esse arcano indica também que é chegado o ponto da caminhada em que os assuntos materiais podem se sobrepor aos anseios da alma, levando todos nós peregrinos a cuidar de assuntos práticos antes de poder continuarmos com o nosso caminho. Entenderam? Luz, vida e amor, alma, corpo e coração. Isso não parece uma música do Vando, gente? Bom, bora pro conto de hoje. O conto de hoje é uma história que cruza gerações. Ele é de uma origem misteriosa e bem conhecida por todos, mas tem um significado enorme por trás da mera aparência. Ele faz parte do Mil e Uma Noites. Quando eu falo que sua origem é misteriosa, é que esse conto só veio a se unir ao Mil e Uma Noites a partir do século XVIII. Antes disso, nos contos árabes não existia essa história. Até que um escritor francês chamado Antoine Galland, ele tem uma conversa com um homem maronita chamado Rana Diab. Ele contou essa história e disse que esse conto vinha de gerações. E foi a partir daí que esse conto foi inserido no Mil e Uma Noites. E assim o mundo ocidental toma conhecimento dela. Se estima que essa história pertence ao século XI ou XIII depois de Cristo. Mas por conta de alguns acontecimentos relatados nesse conto, alguns historiadores acreditavam que ele data do século VII, época em que houve a conquista árabe do Egito. Essa versão ancestral dessa história é riquíssima em símbolos. Já adivinharam de que história eu estou falando? Vou dar uma dica. Isso mesmo, seus espertinhos. Estou falando do Aladim. O próprio nome tem uma certa polêmica. Alguns dizem que o próprio nome Aladim deriva de Alá ad-Din, que significa nobreza da fé. Já outros pensadores não concordavam muito com essa origem não. Eles dizem que o nome viria de Aladim, D-J-I-M, que significa gênio ou espírito, dentro da língua árabe, né? Ou seja, Aladim seria o espírito de Deus, o gênio de Deus que se encontrava dentro de uma lamparina. Talvez a lamparina seja o objeto de maior carga simbólica em histórias e fábulas da Idade Média, porque a lamparina sempre foi associada ao ser humano que porta em si o fogo imortal. Quando uma lamparina se parte, o fogo não deixa de existir. Ele volta para o plano de onde ele veio. Ele retorna para outra lamparina que possa suportar. E isso é um símbolo da própria encarnação. Basta uma simples fricção, um simples atrito e está de volta de novo o fogo. Por isso da associação do Espírito de Deus dentro de uma lamparina. Deus, nossa alma, nossa essência divina, e a lamparina representando o nosso corpo físico. Bom, bora começar de vez com a historinha de hoje, né? Aladim era um rapaz muito inquieto, né? Filho de um alfaiate, Mustafa, que tenta a todo custo ensinar o seu filho um ofício para que ele pudesse sobreviver na tua vida. O problema é que Aladim não queria se tornar um alfaiate, e por isso todos o julgam como irresponsável.
Mas voltando a falar sobre o ofício de alfaiate, que é aquele que produz vestimentas, se a gente está falando do fogo do divino, vestimenta é a última coisa com que ele se preocuparia, né? Ele estava mais preocupado com a sua essência luminosa e eterna que havia dentro dele. Aladim não queria vestir corpos, ele queria algo que o despertasse mais internamente, algo mais elevado. E ele era um homem muito puro, com muita sede para descobrir novas aventuras e os grandes mistérios que a vida pudesse lhe oferecer. E numa ocasião, depois do seu pai morto, aparece um cara estranho na porta da sua casa e se apresenta como seu tio, irmão do seu pai falecido, mas que na verdade não tinha parentesco algum. Ele era um feiticeiro, e esse feiticeiro precisava de um rapaz muito puro, alguém que tivesse a virtude da pureza, para poder conquistar um tesouro que ele sabia que estava ali naquela região. E assim ele propõe a Aladim que o ajude, com a promessa de que ele ficaria muito próspero e rico. E ele aceita, mais pela aventura do que por outra coisa. E assim segue rumo ao deserto com esse feiticeiro. E no meio do deserto, o feiticeiro faz uma invocação onde surge nos pés de Aladim uma laje. E ele abre essa laje e diz a Aladim que ali ele encontraria tesouros inimagináveis, mas que ele não deveria tocar em nada. Devia apenas seguir direto pelos salões até uma lâmpada antiga que estava em destaque no meio de todos aqueles tesouros. E assim que a encontrasse, trouxesse direto a ele. Aladim fica meio temeroso em entrar naquele buraco, né? Mas o feiticeiro lhe entrega um anel de seu dedo, dizendo que ele iria protegê-lo. Só que tanto o feiticeiro como Aladim subestimam o poder do anel. E esse anel vai ter um papel muito importante na história. O fato é que Aladim estava mergulhando dentro de si próprio para buscar o fogo do divino que morava dentro dele mesmo. E o anel aí entra como símbolo dessa aliança, daquele que se compromete, daquele que é fiel à sua missão. E quando ele aceita o anel, ele se compromete em não profanar nada que esteja ali dentro. E assim ser fiel ao seu compromisso, resgatar o que ele tem de mais sagrado, o seu fogo divino. E assim ele segue sua missão, não toca em nada e segue direto até a lamparina. E quando ele volta, o feiticeiro que o espera lá fora pede para o Aladim que entregue a lamparina antes de sair. E assim que ele entregasse, ele estenderia a mão e o ajudaria a sair. Ele desconfia, né? E diz: não, eu só te entrego a lamparina depois que eu sair. E coloca a lamparina por dentro da roupa e estende a mão. O feiticeiro fica cabreiro com Aladim, né? E depois de tentar argumentar de todas as formas sem sucesso, ele fecha a entrada da caverna com Aladim preso lá dentro. E Aladim entra em desespero, né? Ele tenta empurrar a laje que impede sua passagem, mas ele não consegue, porque ela era grande e pesada demais. Então ele começa a orar e pedir para Alá que o tire de lá. E sem querer, enquanto ele orava, ele acaba friccionando o anel do seu dedo e aparece um gênio. O gênio do seu compromisso, o gênio do seu coração. Então o gênio pergunta se ele tinha algum desejo. E Aladim pede para que o gênio o tire de lá. E num estalar de dedos o gênio coloca do lado de fora. E ele nem se lembra mais da lâmpada que trazia dentro da roupa. Volta para casa e consola sua mãe, que estava já desesperada com seu desaparecimento. E deixa a lâmpada num canto sem saber para que ela servia. E um dia, a mãe de Aladim, vendo aquela lâmpada, fala: nossa, isso é muito velho, está muito escurecida. Eu vou lustrar essa lâmpada. Nisso ela acaba invocando o gênio que morava na lâmpada. E ela fica assustada e começa a gritar pelo Aladim. E quando ele chega, explica para ela que aquilo é um gênio e que já havia conhecido outro daquele tipo. Então ele pede ao gênio que traga apenas comida. O gênio atende seu pedido e volta para a lâmpada. Aladim e sua mãe eram tão simples que acabaram nem lembrando mais dessa lâmpada. Eles não tinham nada que pedir, viviam com tudo que era necessário. Eles não tinham
necessidades de favores maiores que a própria vida, que a própria saúde, de estarem juntos. Só que um dia o sheik daquela região anuncia que passaria por ali um cortejo com a sua filha e ordena que ela não seja vista por nenhum homem daquela região. Só que Aladim era um jovem rebelde, possuía uma alma e um coração inquietos, né? Não seguia ordem nenhuma, a não ser a ordem do seu próprio coração. Então ele fica escondido perto da casa de banho onde se encontrava a princesa e a viu. Aladim então se deslumbra com a sua beleza, né? E se apaixona. E ali ele decide que queria ser um príncipe para poder se casar com a princesa. Mas a princesa já tinha um pretendente, que era o filho do vizir, e tramava para casar os dois. E esse jovem não tinha caráter nenhum valor, mas de tanto tramarem juntos, o seu pai e ele conseguem fazer o casamento. Então Aladim pede ao gênio para que todas as noites eles durmam profundamente, e assim não se consuma o casamento. E depois de um tempo passado, e com o casamento ainda não consumado, o rei começa a achar que aquilo era um mau augúrio, algum tipo de feitiçaria, e desfaz o casamento. Aladim então fica feliz da vida com a notícia e pede ao gênio que o transforme num príncipe. E assim pede a mão da princesa em casamento. E seu pedido é aceito. E assim como o príncipe, Aladim e a princesa são muito felizes. Ele ajuda o rei a governar e se torna então um governante muito amado pelo seu povo. Até que um dia o feiticeiro ouve falar que Aladim tinha se tornado um príncipe regente e que tinha se casado com a princesa. E na hora ele pensa, cara, esse Aladim conseguiu sair da caverna e levar a lâmpada. Isso é obra do gênio. Então ele decide destruir Aladim e assim tomar posse da lâmpada. Ele se disfarça e segue para a cidade com lâmpadas novas, né? Perguntando quem gostaria de trocar lâmpadas velhas por novas. O povo dali acha cara meio louco, né? Trocar lâmpada velha por nova. Mas quando ele passa próximo ao castelo de Aladim, a princesa ouve aquilo e grita: "Espera! Meu esposo Aladim tem uma lâmpada muito antiga. Eu troco por uma mais nova. Ele vai ficar muito feliz com a troca." E com isso ela entrega ao feiticeiro a lâmpada do gênio. E na mesma hora ele invoca o gênio e pede que o leve em direção a Magrebe, que é o noroeste da África, onde ele vivia. Era conhecido também como região do Sol Poente. E leva junto com ele todo o castelo, com todos os criados e a princesa junto. E lá ele começa a sediar a princesa e assim tentar convencê-la a tomá-lo como marido. E quando Aladim volta, já não existia mais nada. E o rei querendo, né, matá-lo. Mas como o povo o amava, defenderam Aladim e pediram ao rei que desse uma segunda chance a ele, para que ele pudesse recuperar a princesa e o castelo de volta. Só que o problema é que nem Aladim sabia por onde começar. E no desespero, acidentalmente ele esfrega o anel e com isso ressurge o gênio do compromisso do seu coração. Então ele pede ao gênio que traga de volta tudo aquilo que lhe tinha sido tomado. E o gênio diz: "Eu não posso, Aladim. Isso foi obra de um gênio muito mais poderoso que eu. Então me leve onde o castelo está, gênio." Então o gênio o leva até Magrebe e encontra a princesa, que diz que o feiticeiro constantemente assediava. Aladim então prepara um veneno e pede que a princesa finja que vai aceitar o feiticeiro em seu leito, mas que antes sirva aquele veneno como bebida. E assim ela faz. E conseguem juntos matar o feiticeiro. E com a ajuda do gênio da lâmpada, levam de volta o castelo ao reino original e todos vivem felizes para sempre. O final seria assim, se essa fosse uma versão da Disney. Só que essa é uma história ancestral que data do século VII, lembram? Acontece que esse feiticeiro tinha um irmão que conseguia ser 1000 vezes pior que ele. E quando soube que seu irmão tinha sido morto, resolve se vingar. Vai até o reino onde morava Aladim e lá fica sabendo da existência de uma mulher que era muito admirada por ser muito sábia, muito bondosa e por ter um
grande poder de cura com os doentes. Era considerada uma santa. E adivinhem qual era o nome dessa mulher. Essa mulher se chamava Fátima. Então o feiticeiro vai até a região onde se encontrava essa mulher, a mata e toma suas vestimentas, que eram muito conhecidas. Disfarça seu rosto com uma tinta vermelha e vai a caminho da cidade onde todos acreditaram que era a própria Fátima, a própria santa. Então ele pede que o levem até a princesa, que conhece muito bem a fama de Fátima e a recebe com muito carinho. Então o feiticeiro disse para a princesa que seu castelo era muito lindo, magnífico, mas que faltava na cúpula do seu castelo um ovo da ave roque. Mas a princesa não fazia ideia que aquela ave era terrivelmente feroz e que quando o ovo fosse colocado ali, a mãe o encontraria e acabaria com todo o reino, matando a todos. Então ela pede a Aladim que peça ao gênio o ovo da ave roque, e Aladim, que também era muito ingênuo, pede ao gênio. Só que o gênio agora já tinha uma voz mais ativa. Ele não só atende aos desejos de Aladim, mas também o aconselhava. E Aladim tinha aprendido a escutar os ensinamentos do gênio. Ou seja, Aladim já tinha aprendido a ouvir a voz do seu eu interior, aquilo que chamam de a voz do silêncio. Então o gênio diz: isso é uma loucura, Aladim. Se eu fizer isso, eu destruo todo o reino com você junto. A pessoa que te pediu isso é um feiticeiro se passando por Fátima. Ele matou essa boa mulher e tomou seu lugar. Então Aladim aproveita, que a falsa Fátima tinha voltado ao seu castelo, a apunhá-la, matando assim o feiticeiro. Explica para a princesa que ela tinha sido vítima de um feiticeiro, e a partir dessa última prova, Aladim consegue provar que é um príncipe digno, um príncipe que reina sobre si mesmo. Mas faltava mais uma coisa: libertar o gênio. E nesse ponto Aladim já não possuía mais desejo, já não sentia necessidade de mais nada. Então ele usa seu último desejo para libertar o gênio da lâmpada. E assim o gênio se liberta e passa a ocupar todos os lugares do reino. Esse gênio é o espírito liberto, o Jin, o próprio eu divino que vivia preso numa garrafa. E maior que a ideia da lâmpada representando o corpo de Aladim, entendam a ideia do Deus preso dentro de um ser humano, que só consegue ver Deus através de uma única ideologia, olhando através de um mundo limitado e com isso se sentindo dono de Deus. Quando esse homem puro consegue superar todas as suas provas, todos os seus desejos, quando ele consegue reinar sobre si mesmo, ele consegue libertar o gênio da lâmpada. Dentro de todo esse simbolismo, o gênio é Deus. E nós só conseguimos entrar em contato com ele para uma única coisa, para pedir, para que ele atenda aos nossos desejos. Quando passarmos a ser grandiosos, humildes, puros e livres de desejos, finalmente libertamos o gênio da lâmpada. Porque ele já não vai mais estar preso a uma crença, a uma ideologia. Porque nesse momento ele vai estar em tudo, em todos os lugares. Panteos, porque você sacraliza toda a vida. Porque já não vive mais em função de atender teus desejos, mas de servir a própria vida. Porque já considera tudo como sagrado, como Aladim, que mesmo muito simples, num determinado momento da vida, ele se rende aos desejos, se esquece de que carrega dentro de si e acaba se rendendo ao brilho externo quando quer ser um príncipe e vê tudo que ele amava indo embora, rumo ao sol poente, rumo onde tudo morre. E só quando volta a ouvir o pacto do seu coração, o seu anel faz com que ele reconquiste todas as coisas profundas e nobres da sua vida, devolvendo o contato com o seu eu espiritual, com sua própria alma. Então ele passa por todas as provas, se purifica, conquista todas as virtudes necessárias e supera todos os seus desejos. E finalmente liberta Deus e percebe o Panteos, que tudo na vida é sagrado e que Deus está em todas as coisas. Gratidão, família. Espero poder ter ajudado em algo. Se vocês estão curtindo os videozinhos, se inscrevam no canal,
Partilhem desses ensinamentos na roda de amigos, na mesa com a família, ou se aquecendo com os irmãos na presença do fogo sagrado, para que todos esses ensinamentos que foram deixados de presente por tantos mestres nunca se apaguem na história. Fiquem com Deus, meus amados, até a próxima quinta, e que o vento sopre leve. Gratidão, família.